Beleza, boa noite a todos. Então vamos lá começar com a nossa aula Conhecimentos Gerais de Saquarema. Bom, Conhecimentos Gerais de Saquarema, gente, se divide aí, vamos dizer, em três partes, né? A história de Saquarema, a parte... Não, na bibliografia oficial só está em duas partes, né? Mas eu vou dividir aqui em três, tá? Dessa relação informal, né? História no município, que está lá dizendo o que é e tal, aquela coisa toda, né? A parte de geografia e, vamos dizer assim, a parte mais decoreba, né? Que seria justamente que está dentro da parte de geografia também, que corresponde aí às personalidades do município, né? Barão de Saquarema, Serguei, né? O autor do hino, aquela coisa toda. E a questão também relacionada, né? A geografia de Saquarema, né? Então a gente tem aí a questão relacionada aos distritos, questões relacionadas à população, questão relacionada à área de Saquarema, né? Enfim, e a questão histórica, tá? Que é a questão dos índios, né? A questão da guerra envolvendo os índios tamoios, a questão em relação ao ponto ligado à chegada dos portugueses a Saquarema, enfim, e tudo aquilo que a gente tem aí nessas páginas que estão aí no documento da IBAN, essas 14 páginas, em que vamos ter essa aula e que, obviamente, temos que entender, beleza? Então, se divide, no caso dessas duas partes oficialmente, nessas três que eu estou colocando aqui, numa relação informal, beleza? Que estamos aí para exatamente discutir hoje, né? E falar bastante ao longo da nossa aula, perfeito? Pois bem, meus amigos, Saquarema. Saquarema é um município, né? Que, assim, a sua história, né? Vamos pensar assim, uma história que inicia, né? Com os indígenas dessa região. E obviamente, os índios que nós temos que habitavam essa região de Saquarema corresponde aos índios tamoios. Isso é o que eles querem que você responda na prova. É claro que tecnicamente, historicamente, né, a gente entende que os índios tamoios não necessariamente eram uma tribo, né? Era um nome que era dado, né, a todos aqueles que, de certa forma, se opuseram aos portugueses, né? No caso, os índios tamoios, eles vêm lá do braço, né, Tupinambá, que é sim a relação da tribo. No entanto, obviamente, na prova que você vai responder, ponto, tá? Sem a discussão, é a relação lá dos índios tamoios que você vai responder. Mas na verdade, os índios tamoios correspondem, no caso, a várias tribos, né? Tanto é que você tem nessa história de Saquarema, né? Quando eles se juntam e criam a chamada Confederação dos Tamoios, né? Quer dizer, reunindo aí várias tribos indígenas, né? Tribos de origem tupinambá e que se unem ali, né? Dentro dessa região. O fato é que os índios considerados tamoios, né, que eram considerados pelos portugueses como tamoios, e é isso que ele quer que você responda na prova, Saquarema destaca ao longo da sua história que eles tinham uma alta capacidade de navegação, principalmente canoas, e que eram muito velozes e tinham uma capacidade enorme sobre a questão do remo, que eles remavam bastante, né? E que, consequentemente, obviamente, né? Com esses remos, você tinha lá
uma velocidade que era atingida, e que os tamoios eram índios tipicamente guerreiros da região. Tá? São características que a gente tem que ressaltar exatamente por conta de tudo isso que a gente está estudando na história de Saquarema. Tá? E, consequentemente, esses índios tamoios, que eram considerados índios guerreiros, que lutavam muito, e que historicamente a gente vai ver que vão ser aliados dos franceses, contrários, no caso, aos portugueses. Anderson, por que existia essa questão? No caso, a bibliografia oficial de Saquarema, né, não fala sobre isso, mas, consequentemente, pesquisando, né, o pessoal aponta que, principalmente porque os portugueses eram considerados aí autoritários, muito autoritários e tudo mais, os franceses, né? A gente vai ver que os franceses, quando vêm para o Rio de Janeiro, claro, eu estou falando para vocês uma história do século XVI, então uma história aí de um país pré-colonial, e quando os franceses vêm para o Rio de Janeiro, eles se estabelecem, no caso da cidade do Rio de Janeiro, passam a ter comércio, né, junto com os índios tamoios, índios na orla, ao longo da orla do Rio de Janeiro, então chegavam até essa região de Saquarema, e que obviamente se tornavam aí mais aliados, né? Os índios aliados dos portugueses eram tribos como os termininós, que você tinha ali em Niterói, e que, obviamente, o cacique, né, termininó mais famoso que a gente conhece, é aquele que está lá, a estátua de pedra dele, de braço cruzado em Niterói, que é o cacique Araribóia, né? Essa tribo, sim, que é uma tribo que se associa aos portugueses, inclusive que contribuem para a expulsão dos franceses aqui do Brasil. E, obviamente, quando você tem aí a fundação da cidade do Rio de Janeiro, e futuramente, inclusive, até mesmo a cidade de Niterói. Mas o fato é que, para a gente ter uma ideia, né, esse momento que a gente está aqui narrando é um momento chamado de uma fase pré-colonial, uma fase em que você tem, principalmente, né, Portugal com maior interesse em estabelecer comércio com as Índias, e que, consequentemente, aqui no Brasil, nós temos aqui a exploração exatamente desse vegetal que dá o nome ao nosso país, que é o pau-brasil, um vegetal de cor avermelhada que servia para tintura de roupas, né? E a gente sabe que nessa época, roupas tingidas eram sinônimo de status social, né? O pessoal que andava com roupa sem cor era considerado, no caso, pessoal pobre, né? De baixa renda, diferente do pessoal que andava com roupas tingidas, e no caso vermelho era extraído do pau-brasil. Tá? Tinha um valor econômico? Tinha, sim. Mas, na época, Portugal lucrava muito mais com as chamadas especiarias. Principalmente até porque a gente está falando do início do século XVI, que é justamente quando o Vasco da Gama, grande navegador português, consegue criar o seu caminho marítimo até as Índias, e que, obviamente, era a maior atenção que Portugal tinha nesse momento. A colonização brasileira ela vai ser dada por volta de 1530, que é quando você tem, né, o rei João III, rei de Portugal, dividindo o Brasil nas chamadas capitanias hereditárias. Perfeito? Capitanias hereditárias, né? Tanto que um nobre português chamado Martim Afonso de Souza, personagem que está aí na história de Saquarema e na história de Brasil,
do Brasil, herda uma capitania, tá? E zarpa de Lisboa, né? Em 1530, chegando aqui na região, né, em 1531, tá? Característica que você tem, ele zarpa, né, de Lisboa, munido de 2 naus, um galeão e 2 caravelas, né? E uma tripulação formada por 400 pessoas. Então, uma tripulação, né, formada por 400 pessoas, né? Naus eram basicamente embarcações que eram mais rápidas, então normalmente elas vinham na frente, né? Essas embarcações. O galeão é tipicamente uma embarcação militar, né? Então ela vinha principalmente com o objetivo de defesa, né, para contra-ataque, porque obviamente essa época é uma época de grande pirataria, então você tinha toda essa questão também de preocupação, né? E obviamente as caravelas são os navios que a gente mais conhece, mais ouve falar, e eram embarcações principalmente mais voltadas para o transporte de cargas, de mercadorias, produtos, né? Então, obviamente, você vai ter essa característica que você vai ter da chegada dos portugueses aqui no Brasil por Martim Afonso de Souza, no caso de Saquarema, perfeito? Ao circundar, né, o chamado Morro do Sambaqui, que hoje é conhecido como Morro do Canto, lá em Saquarema, é bastante famoso, bastante conhecido, ele se dá junto com a tribo indígena, que ele chama, né, e a história a considera como tribo dos Tamoios, quer dizer, não se tem um número certo, eles colocam basicamente correspondendo a uma média população de índios, liderados pelo cacique, cujo nome é o cacique Sapuguaçu, né? Então é importante que saiba, obviamente, o nome do cacique. Por quê? Porque questões que caem de história de Saquarema são questões factuais. Ele vai botar para você qual é o nome, quem foi, o que foi, e você vai ter que responder o que é objetivamente. Sabe, sabe, não sabe, não sabe. Dificilmente questões de história de município são questões contextualizadas, são questões objetivas, né? Então o nome do índio é Sapuguaçu, que é o nome do cacique, né? Líder dos Tamoios dessa região, né? E que, obviamente, aquela região ali era chamado de Sacoa-Iarema. E, obviamente, você tem ali duas situações hipotéticas de nome da região, né? Uma que se refere justamente ao quê? Ao Lago Sem Conchas. Então, obviamente, aquela região, para quem conhece, sabe o que eu estou falando, é uma região dominada por lagoas, né? Você tem grande quantidade de lagoas ali, não é à toa que é chamada de região dos lagos, mas especificamente Saquarema você tem um volume muito grande de lagoas. E, obviamente, ali esse nome vem da hipótese dessa questão do tupi, né? Da língua tupi, Lagoa Sem Conchas, ou uma outra versão em função de uma ave que nós temos ali em grande abundância na região, tá? E, obviamente, no caso, essa árvore é chamada de socó, né? O sufixo rema corresponderia a bandos, né? Bando de socó, pantos é uma avezinha média, né? Um pássaro médio que tem ali, que inclusive nossa pesquisa aqui eu montei alguns slides que a gente vai ver aqui, beleza? Que mostra aí o pássaro que ainda tem lá,
tá? É um pássaro que não foi extinto, não. Então você tem aí uma grande quantidade lá, que era abundante na região, então o nome Saquarema, ele deriva, né? Tem essas duas hipóteses, né? Ambos do idioma indígena, né? E que corresponde ou da região, da ideia de Lagoa Sem Concha, ou da região do bando de socós, né, que é um ave, né, bando de aves, de um pássaro que nós temos ali nessa região, ok? Bom, visto tudo isso, né, Martim Afonso de Souza, ele recebe ali, né, uma capitania hereditária, que no caso corresponde à capitania de São Vicente. Então, ó, muito importante, grave no seu caderno, grave aí na sua mente, no seu coração, o nome da capitania que, obviamente, fazia parte, né? O município de Saquarema correspondia, no caso, fazia parte daquela região que é a capitania de São Vicente, né? Que era considerada, junto com a capitania de Pernambuco, né, as duas capitanias mais prósperas que o Brasil teve. No entanto, esse modelo de capitania hereditária, pessoal que curte história sabe, né? Eu como professor de história, né, ensino muito isso para os meus alunos. O que acontece? Consequentemente, é um sistema que não deu certo de uma forma geral. Como a gente vai ver daqui a pouco, né, nos slides, você vai ver que, embora no mapa pareça pequenininho, a capitania é enorme. E que, obviamente, o tamanho da capitania exatamente era um dos fatores primordiais pelo qual esse modelo de capitania não deu certo. O sistema de capitanias hereditárias no Brasil como um todo não deu certo, fracassou. Né? Mesmo a capitania de São Vicente sendo considerada, junto com a de Pernambuco, né, as mais prósperas. Mesmo assim, um sistema que não deu certo. Até porque o sistema de capitania foi uma forma meio que do rei de Portugal chegar e falar assim, olha, colonização para mim se torna um grande problema, então estou doando essas terras. Essas terras, elas serão hereditárias. Hereditária no que sentido? Elas sempre serão passadas para o filho primogênito, né, no caso o filho mais velho, sem poder ser dividida. Até porque eles acreditavam que a colonização só poderia ser mantida a partir da relação do latifúndio. Né? Se você passa a ter uma divisão por herança, obviamente você diminui o tamanho da propriedade de terra, obviamente na cabeça do rei de Portugal, João III, na época se tornaria inviável. Então, obviamente, essa relação de capitania hereditária deveria ser dessa forma. E a partir dali você teria o quê? Você teria, no caso, a guerra justa, que você poderia escravizar índios, você poderia explorar os recursos, enfim. E, obviamente, pagar sua tributação, que era o imposto a Portugal. Até porque temos que lembrar sempre que o Brasil era colônia de Portugal. Mas que, obviamente, não vai dar certo, né, gente? Devido à grande distância, devido ao pouco conhecimento com o território, né? E devido ao grande número de guerras, né? Você vai ter aí muitos conflitos, invasões, não é? Acabei de falar aqui dos franceses, né? Por que os franceses? Porque os franceses aparecem em alguns momentos na história do Rio de Janeiro, e não foram só franceses que invadiram o Rio de Janeiro, mas assim, a título de história principalmente, né? Até porque a gente sabe que os franceses, historicamente, eles eram aliados dos índios tamoios, que eram os índios considerados aí a grande maioria dessa região também de Saquarema. Eram aliados em razão principalmente da questão da exploração do pau-brasil. Ponto. Né? Então, são situações que você tem aí
nesse momento. Perfeito? Vamos observar alguns slides. Vamos lá. Dúvidas, perguntas, colocações? Qualquer dúvida, pode perguntar, abrir o áudio que eu vou responder com todo amor, carinho e atenção que você merece. Beleza? Pois bem, visto isso, temos aqui o material refeito, né, gente? Todo o material que vale a pena você observar, você ver, né? Pois bem, tá aqui história atualizada de Saquarema. Então vamos lá. Chegada dos portugueses de Martim Afonso de Souza, a mando do rei Dom João III, parte de Portugal em 1530, chegando aqui em 1531, ok? Formado por uma frota de 2 naus, um galeão, 2 caravelas, 400 pessoas, né? Ao contornar ali o Morro do Sambaqui, também considerado hoje como Morro do Canto, em 1531, avista ali Índios Tamoios e o cacique Sapuguaçu, né? Saquarema, Lago Sem Concha, ou Aves Socó, né? Ou seja, bando de aves. Daí origina o nome, tá? O nome indígena, né? Que vem aí justamente originado dessas duas hipóteses, né? Lago Sem Concha ou bando de aves Socó, ok? Bom, aqui está uma foto aí com os índios tamoios, né? Essa foto, obviamente, é uma foto aí com uma forte ligação dos índios tamoios. A gente sabe que os índios tamoios eram índios guerreiros e índios que, obviamente, eram aliados aos franceses, aliados em cima do quê? Em cima da relação do comércio de pau-brasil, perfeito? Então você tem aí essa forte aí, essa relação de aliança, tá aí a foto aí que demonstra isso, né? Índios aí exímios, remadores. Aqui o nome aí do Socorema, né? No caso, o pássaro socó, né? Que como a gente pode ver, para quem não sabe, né? Uma das hipóteses ao nome do município de Saquarema, e que, obviamente, você tem aí, consequentemente, essa relação aí com o município, né? Sendo uma das hipóteses o nome, que é o nome dado, né? Ao município. Aqui é a chamada Confederação dos Tamoios. Pois bem, o que ocorre, meus amigos? Ocorre que nós temos aí inúmeros conflitos que ocorreram envolvendo índios tamoios e portugueses nessa região. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Pois bem, tivemos aí inúmeros conflitos que envolveram índios tamoios e, obviamente, portugueses nessa região, até porque estamos falando aí dos índios que eram aliados historicamente aos franceses. Bom, sistema de capitania hereditária não vai dar certo, então nós temos aí justamente a implantação por parte do rei João III do sistema de governo geral, aonde nós temos aí a criação do chamado governador-mor, capitão-mor, né?
responsável pela defesa, o governador, que seria uma espécie de vice-rei, né? O que seria o vice-rei? Ou seja, o cara que representaria o poder do rei de Portugal aqui na colônia, né, no Brasil. E que, obviamente, né, o objetivo central era o quê? Aumentar a centralidade administrativa, ou seja, aumentar o controle sobre o que a gente considera aqui, então, colônia de Portugal. Que, obviamente, né, você tem os franceses sendo expulsos eles perdem a guerra, são expulsos os franceses. Os estamões são estamões que montam, né, se reúnem numa confederação e que passam a ser enfraquecidos. Até então, o governador dessa região, um português chamado Antônio Salema, munido aí de 400 homens, né? Também um grande contingente de índios catequizados. O que são índios catequizados? São índios convertidos, tá? No caso, o que vai acontecer? Nessa região de Saquarema, você vai ter aí, no caso, a capitania de São Vicente, né, Martim Afonso de Souza. O que ele vai fazer? Ele vai dividir essa capitania em lotes menores. Esses lotes menores serão chamados de Seis Marias, tá? Lotes menores em razão ao tamanho da capitania, mas são lotes também, nossa, enormes. E várias Seis Marias serão, assim, entregues para instituições. E uma das instituições que ficará responsável por grande parte de Saquarema são os chamados carmelitas. Carmelitas, cuidado, grave no seu coração. Não estamos falando de jesuítas. Saquarema, nós estamos falando de carmelitas. O que ocorre? São ordens religiosas, né? Você tem a ordem jesuíta e, no caso, a ordem carmelita corresponde, no caso, à ordem do Carmo, né? Que é a chamada Terceira Ordem do Carmo, também da Igreja Católica. E, no caso, os carmelitas ficam responsáveis por grande parte dessa região aí que corresponde a Saquarema, inclusive criando o convento, né? A gente vai falar sobre ele. E que, obviamente, eles convertem vários índios ao cristianismo, que é o processo de catequização dos índios, né? Então, a conversão dos índios ali ao cristianismo. E que, obviamente, né, você vai ter aí, em 1575, um grande massacre, né, a Grande Guerra, que envolve, de um lado, o governador Antônio Salema, junto com os índios catequizados, contra a Confederação dos Tamoios, né, contra os índios tamoios, e que você tem aí, mais ou menos, aí, algo em torno de 2.000 mortos, 2.000 índios mortos durante esse conflito, e mais de 4.000 índios que passam a ser escravizados, né? Foram guerras, contaminação de água também, né? Uma das formas que você tinha, que os portugueses tinham, era um conhecimento relacionado a doenças na época, né? Que você tinha na Europa. Então, obviamente, eles jogavam roupas que eram contaminadas, corpos que eram contaminados nos rios, para quê? Para que contaminasse a água. E também roupas, né? Para que o índio pegasse aquilo ali, tivesse contato com aquilo e, obviamente, né, aquele vírus, aquela doença passasse para ele. E que, obviamente, nessa época você tem aí Antônio Salema vencendo a guerra, né? Esse grande conflito que ocorreu e que, consequentemente, né, teve aí essa participação aí, essa característica, perfeito? Bom,
como a gente pode ver aqui nesse slide. Bom, slide aqui da Confederação, né? Os Tamoios. Esse slide aqui corresponde a uma foto, né? Um desenho, né? Na época, né? De Antônio Salema, né? Governador responsável justamente pela morte aí desses indígenas, né? E que, obviamente, você tem aí dessa forma, né? Violenta, né? Onde 2.000 índios morreram no confronto e 4.000 indígenas foram escravizados, né? Índios Tamoios lá foram escravizados e tudo mais. Aqui, esse slide aqui, você já mostra aqui, ó, Martim Afonso de Souza, né? Então, recebe uma capitania, no caso, capitania que nós temos aqui, essa capitania aqui, ó, São Vicente, que embora nessa escala de mapa do Brasil pareça pequena, nossa, cara, é uma terra imensa, né? E, obviamente, dificuldade em relação ao controle. E, obviamente, você tem o quê? Uma divisão maior, né, dessa capitania, criando as chamadas Seis Marias. E nessas Seis Marias você tem a criação e a doação de uma Seis Maria à Ordem do Carmo, né, os Carmelitas, que em 1594 criam lá o chamado Convento de Santo Alberto, né? Hoje não existe mais o convento. O máximo que você tem hoje desse convento de Santo Alberto é a imagem original do Santo Alberto, que inclusive fica, né, exposta em Niterói, né, numa região ali de Niterói e tal, em razão aí exatamente dessa característica, né, desse ponto e de grande importância que temos que destacar, ok? Pois bem, escravidão e revolta. Então essa relação aqui da escravidão e revolta, temos aqui como característica, né, dois pontos aqui históricos muito importantes, né, em relação aí a essa questão, né, sobre a relação da escravidão. Nós temos a chegada, né, negros, escravos, né, na condição de escravos aqui no Brasil. E o objetivo central, substituição, né, paulatina dessa mão de obra, né, mão de obra escrava sendo implantada aqui no Brasil. E essa relação aí do quilombo de Bacaxá, né? Bacaxá era um quilombo muito famoso, né? Um quilombo que tinha uma quilombola, né? Era uma quilombola de mais ou menos 40 habitantes que você tinha e que, obviamente, o que vai ocorrer nessa região? Nessa região, o que ocorre é que fazendeiros, né? Fazendeiros, no caso caçadores, né? Caçadores, eram dois caçadores de Itaboraí, eles serão assassinados nessa região. E, obviamente, né, uma época escravista, né, uma época em que, obviamente, negros não tinham direitos, e mesmo essa região sendo uma região isolada, a polícia vai vir um destacamento policial de Niterói, que obviamente vai atuar nessa região, extinguindo esse quilombo, né? Esse quilombo aí de Bacaxá, que era uma quilombola de mais ou menos 40 famílias que viviam nessa região e que, obviamente, aí você vai ter
essa característica aí também histórica que está, sem maiores detalhes, né, na história de Saquarema. Perfeito? Expedições naturalistas. Sim. Então nós temos aqui essa questão aqui das chamadas expedições naturalistas. O que acontece, gente? Quem era um naturalista? O naturalista era um biólogo, né? Biólogo. E o que ocorre, né? Ocorre que, assim, primeiro, o cara, para ser naturalista, normalmente eram pessoas que tinham posses, né? O que é uma pessoa com posse? Pessoa que veio de uma família estruturada, com dinheiro, enfim. Estamos falando de uma questão de século XIX, né? Então, por exemplo, a gente vai ver ali a foto do príncipe, né? Maximiliano Wilde Nebelhard, que é um naturalista alemão, né? No caso, que ele vem aqui para essa região de 1815 a 1817, ficando ali na chamada Fazenda Ipitanga, né? Ipitanga, inclusive onde está o nome de bairro, né? É um bairro que hoje fica na divisa entre Saquarema e Araruama, né? Fica ali naquela divisazinha ali pela BR, pela RJ 106, você passa por ele, né? Fazendo pesquisas, né? Exatamente sobre características que você tem aí dos seres vivos dessa região. Já em 1830, um outro importante naturalista inglês, esse aí todo mundo conhece, né? Charles Darwin, também passa nessa região, registrando historicamente registros importantes, principalmente pesquisas em torno da lagoa ali de Jaconé. Ele registra ali em cima de rochas, né, importantes, né, dessa região, e que também fazem parte, né? Charles Darwin, todo mundo conhece, né? Teoria da evolução das espécies, que é a principal teoria dele, né? Se destacam também nesse momento. Bom, e aqui nós temos a fotinha deles dois, né? Tá aí a foto do príncipe Maximiliano e Charles Darwin, né? 15 anos depois ele veio, né? Passando aí, fazendo pesquisas importantíssimas. Bom, o que ocorre com Saquarema? Saquarema, meus amigos, era município povoado, deixou de ser povoado, passou a ser freguesia, freguesia voltou, enfim. Por quê? Porque a história de Saquarema não foi uma história assim evolutiva, né? Foi uma história de muitos altos e baixos. Você vai ver, né, que chega um momento na história de Saquarema que ela estagna economicamente, então ela é rebaixada novamente em categoria, não é? Não necessariamente ela vai evoluindo, né, de forma crescente, né? É realmente uma evolução muito voltada a variações, né? Então você tem, por exemplo, 1755 se torna povoado, né? O povoado foi elevado à categoria de freguesia e foi subordinado a Cabo Frio. Nessa época, 1755, né? Século XVIII, nós temos uma economia aí nessa região baseada na pesca. Então, pesca é o que você tinha nessa região, principalmente, e obviamente, né, ela se torna freguesia lá, pertencente ao município de Cabo Frio. Em 1841 ela é desmembrada de Cabo Frio, se tornando vila de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema. A gente vai falar muito disso, até porque Nossa Senhora de Saquaré é a padroeira de Saquarema, a igreja principal de Saquarema, aquela que fica lá bem no centro de Saquarema,
né, em cima daquela pedra, aquela rocha, aquele morro, né? É a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, perfeito? Tem as escadinhas lá, que com certeza você que já foi a Saquarema foi lá. Mas estamos falando de uma região, né, de uma época em que a economia era uma economia muito pobre. Não se mantinha. Exatamente por isso que em 1859 nós temos a extinção da vila e novamente é anexada a Cabo Frio. Já em 1861, ela é restituída à condição de vila. Aí, nessa época de 1861, nós temos um importante desenvolvimento da região de Saquarema, porque é quando você tem a introdução do café, ok? E, obviamente, o café se torna também um dos produtos importantes da região de Saquarema. Tanto que em 1890, Vila é elevada à categoria de cidade. Perfeito? Advindas exatamente do quê? Do lucro, né? Do desenvolvimento em relação ao café, não é? Então a gente está vendo justamente esse momento, né? 1890, então pós programação da República, né? Então a gente está vendo ali o Brasil ainda, Brasil deixando de ser império, nessa transição, né? Final do segundo reinado, café, com a proclamação da República, e Saquarema, claro, café é um elemento muito importante, muito representativo na economia de Saquarema, sendo elevado à categoria, ela sendo elevada à categoria de cidade. Ponto muito importante que nós temos aqui que destacar, perfeito? Visto tudo isso, nós temos a relação da história dos distritos. Olha que bacana. Vamos ver aqui. Em relação à história dos distritos, nós temos aqui o quê? Opa, peraí que correu demais aqui. Em 1892, nós temos aí Mato Grosso, Palmital, né? Então, Mato Grosso, distrito de Mato Grosso, né? Passa a se chamar aí Palmital, e de Palmital se chamar aí o distrito de Bacaxá. Lembrando a todos que Saquarema hoje é formada por 3 distritos, corresponde ao centro, Bacaxá e Sampaio Correia, né? São os 3 distritos que hoje formam, né, um município de Saquarema. Então, no caso, o antigo Bacaxá, né, teve o nome originário como Mato Grosso, depois passou a ser Palmital, e de Palmital, lá em 1938, então a gente já está na primeira metade do século XX, né? De 1938, uma época aí de pujança das ferrovias, né? Você vai ver aí de grande importância aí a ferrovia para o desenvolvimento local, inclusive principalmente de Sampaio Correia e Bacaxá, tá? Palmital se tornando distrito de Bacaxá. Já em 1943, nós temos aí, né, famoso Maranguá, né, no caso, Mato Grosso e Maranguá, se tornando aí Sampaio Correia, né, o atual distrito, né, que nós temos aí de Sampaio Correia.
A ferrovia, ela se torna muito importante nessa região, tá? Você, por exemplo, temos aí a ferrovia, Estrada de Ferro Maricá-São Gonçalo, que é desde o final do século passado. Então, desde o final, no caso, do século passado, quer dizer, a gente já está em 2021, desde o final do século XIX, tá? Que você tem essa ferrovia Maricá-São Gonçalo, tanto que ela é importante, tanto para a história de São Gonçalo, eu também dei aula de história de São Gonçalo, quanto também é importante para a história de Itaboraí, concurso aí que também dei aula de história de Itaboraí, né? Que também fala sobre ela, né? Principalmente no declínio da navegação pelos rios e desenvolvimento ferroviário, período cafeicultor, tá? Mas em 1913 você tem a estação de Sampaio Corrêa e Bacaxá sendo aí instaladas, né? E obviamente essa carga agrícola dessa região, o que é uma carga agrícola? Uma carga que você tem aí nessa região, café, ainda você tem cana de açúcar, né? Ainda nessa região, mas você tem muito café, pesca, né? Também muito importante ainda, destacando, né? Mas nesse período aí, a principal carga, o principal volume que correspondia era o café, beleza? Marcando a importância e o desenvolvimento dessa região, em especial desses dois distritos, né? Sampaio Corrêa e Bacaxá. Bom, em 1950, o que nós temos? Nós temos aí o famoso anos 50, né? E o estado chamado Estado Desenvolvimentista, que era aquela lógica dos 50 anos em 5, que era aquela lógica do desenvolvimento econômico, do famoso tripé da economia, e a atração de investimentos internacionais, principalmente por conta de empresas multinacionais. Empresas essas que vão ser implantadas aqui no Brasil. E, obviamente, muitas dessas empresas serão empresas do ramo automobilístico. Então, literalmente, você passa a ter, a partir desse momento, um desmonte das ferrovias no Brasil, o que é uma péssima opção, porque a gente aprende nas aulas de geografia, aquelas primeiras aulas de geografia que a gente dá, que o transporte ideal para o nosso país não seria o transporte rodoviário, né? O transporte ferroviário, para a nossa dimensão, seria um transporte muito mais importante, né? Do que o transporte rodoviário. Mas a gente passa a optar por exigências, né? No caso, pelo modelo econômico que a gente adota nos anos 50, um transporte baseado principalmente na relação das rodovias. E que, obviamente, passa a ter um desmonte do sistema ferroviário. Tanto que a ferrovia São Gonçalo-Maricá passa a ser desativada, né? Na década de 60. A partir da década de 50, você tem um avanço numa política rodoviária, né? Principalmente a abertura da RJ-106, né? O asfaltamento da BR-101, que obviamente vão servir também para o aumento da fluidez e do acesso dessa região ao restante, né, do estado do Rio de Janeiro. Olha lá, como a gente pode ver um pouco aqui. Nesse momento, olha lá, pavimentação da RJ-106, BR-101, né? Construção também da ponte Rio-Niterói, é claro, né, gente? A ponte Rio-Niterói na década de 70, ela está sendo inaugurada e na década de 70, obviamente, ela vai aumentar muito mais aí o intercâmbio, né, o acesso entre Niterói e toda essa região do lado lá da Baía de Guanabara com a região do lado de cá. Eu falo do lado de cá porque eu estou transmitindo essa aula hoje daqui de Nova Iguaçu, da nossa gráfica aqui do Projeto 100. Perfeito? E que, obviamente, você passa a ter também essa característica. Construções importantes nessa região de Saquarema. Usina de Santa Luzia,
Gente, essa usina, ela fica situada ali em Sampaio Corrêa. Pessoal que pega ali a RJ 106 consegue ver as ruínas. Principalmente essas duas torres, né? Que estão lá tombadas. E são torres que estão lá, são torres enormes, né? Que lá na RJ 106, ao passar ali na região de Sampaio Corrêa, logo quando você desce ali o DPO ali da delegacia que tem ali, você vai ver. E essa usina, ela chegou, e na época de 1936, década de 30, a ter 4.000 funcionários. Gente, 4.000 funcionários, para essa época, no Brasil de 1930, década de 30, era muita gente, né? Tanto que essa usina chegava a ter trens próprios. Tinha trens próprios, trem só voltado para ela, para transporte de mercadorias, né? Era uma usina açucareira, então, obviamente, ela produzia açúcar, melado, cachaça, álcool, né? Ou seja, derivados da cana-de-açúcar. E já foi considerada nessa época, e é importante que você grave no seu coração, porque também é questão de prova, a segunda maior produção do estado de cana-de-açúcar, né, no caso, né, perdendo apenas para o município de Campos dos Goytacazes, né? Campos dos Goytacazes se destacando aí no seu primeiro lugar como produção de cana-de-açúcar, e aí segundo lugar nessa época, correspondendo à usina de Santa Luzia. Realmente essas torres são enormes, quem conhece passa por lá, de repente o pessoal já conhece as torres, mas não sabia que era usina. Justamente a característica que você tem aí dessa questão aí industrial, né? Agroindustrial, né, no caso, já nessa época. Bom, foi fechada em 1970 essa usina e hoje você tem ruínas, tá? Bom, 1937 você tem um campo da Força Aérea, né, que é o aeroporto, né, que é o chamado campo da Força Aérea. Por quê? Porque em 1937 nós temos aí os antecedentes da chamada Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela tem início em 1939 e vai até 1945. E, obviamente, né, você já existia uma forte preocupação por conta aí do ingresso, possível ingresso do Brasil na guerra, como de fato houve. E que, obviamente, você tem aí a construção desse campo da Força Aérea, sendo considerado aí uma posição estratégica de defesa do litoral ali fluminense, né, do litoral do Rio de Janeiro. Tá? Esse campo depois ele vai ser desativado e se torna lá, por um tempo, uma escola de cadetes da Força Aérea, né, da FAB, da Força Aérea Brasileira. Beleza? Tranquilo? Bacana, né, gente? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Já a segunda metade do século XX, a gente ingressa numa relação industrial, tá? E nessa relação aí do acesso à indústria no estado do Rio de Janeiro, crescimento da cidade do Rio de Janeiro, né? O que você passa a ter em Saquarema? Em Saquarema, você passa a ter a doação de terras para famílias de classe média. Isso, né? Hoje, quem está ralando aí para comprar um pedacinho de terra para fazer a nossa casinha, né? Nessa época, década de 50, devido ao crescimento da cidade do Rio de Janeiro e tudo mais, a gente está num período de industrialização do Rio de Janeiro. O que você tem? Já com as estradas que você tinha ali, o município de Saquarema passa a adotar uma política baseada em doação de terras. Então você passa a ter aí uma forte, inclusive, né, especulação imobiliária sendo criada nessa região. Tá? Uma forte especulação imobiliária, doação de terras, com o objetivo de se tornar uma região veranista.
Bom, o que é veranismo? Veranismo é o turismo, né? O morador, o cara que passa a ter uma casa de praia, né? Então Saquarema se torna um município da segunda moradia, né? Ou seja, o indivíduo que era classe média em Niterói, no Rio de Janeiro, ele recebe lá sua terra, constrói lá uma casinha para passar as férias, né? Em Saquarema. E é quando você tem aí um desenvolvimento populacional da região. Ora, essa época também é marcada por um forte crescimento populacional das cidades no Brasil. E não é à toa que você passa a ter o quê? Você passa a ter justamente uma urbanização também considerada desordenada nessa região. Então, olha lá, doação de terras para veranista, crescimento urbano. Década de 70, o veraneio se torna a maior arrecadação do município. Então, ó, a maior arrecadação na década de 50 era o quê? Pesca, agricultura e também considerado um centro religioso em razão da igreja, né, de Nossa Senhora de Nazaré. Ok? E, obviamente, na década de 70, né, devido a essa política toda que inicia-se na década de 50, você já tem, por exemplo, o veranista, né, sendo aí o principal contribuidor ali, né, a principal fonte de renda do município. Passamos a ter uma forte especulação imobiliária, como de fato temos até hoje, perfeito? Né, loteamentos e urbanização desordenada. O que é isso? O cara passa a construir um puxadinho, né, um crescimento da cidade sem planejamento, né? Então você passa a ter algumas ruas ali sem estrutura, lugares que crescem sem água, sem rede de esgoto, não é? Então, características que não fogem da realidade da urbanização brasileira, como um todo, né? Também ocorrendo aí no município de Saquarema. Perfeito? Ok, meus amigos? Vamos então agora falar, que é tema também de prova, sobre as personalidades do município, né? Saquarema aí teve personalidades importantes para o município, né? Personalidades, algumas delas que são importantes para a cidade, mas que nasceram no município. E outra, né, que não nasceu no município, mas se tornou uma personalidade importante para o município, como é o caso desse cara aqui, ó, José Pereira dos Santos, famoso Barão de Saquarema, que não nasceu em Saquarema, né? O Barão de Saquarema nasceu em Rio Bonito, né? Mas ele se tornou um fazendeiro muito importante de Saquarema, além de ser tenente-coronel da Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional foi criada por Dom Pedro II, né? E, obviamente, com o objetivo ali de arrecadar apoio ao governo, ao Império. Então, exatamente por isso, dele ser aliado ao Império, ele se tornou um comendador imperial da Ordem da Rosa, que era um título que tinha de grande importância para aqueles que eram aliados ao Império, né? Muito influente, foi determinante no processo de emancipação de Saquarema. Então, futuramente, né, quando Saquarema se torna um município, né, juntamente com o Barão de Itaboraí, que ele se torna ali importante personagem para a região, né, liderou a convocação de voluntários e donativos para a chamada Guerra do Paraguai, né? Então, ponto também muito importante que temos que destacar. E assim, cara, uma coisa assim que particularmente é uma coisa raríssima de ver, eu acho que você nunca viu isso em história, ou pelo menos não vi, mesmo sendo professor de história há muitos anos, e assim, até mesmo por ser curso preparatório, muita história de município, né? Eu dou,
Barão de Saquarema era um cara considerado pré-abolicionista. Tanto é que antes de deixar de morrer, ou quando ele morreu, ele doou bens para os escravos, né? Então tá aqui a foto, quer dizer, o desenho, né? Do Barão de Saquarema. Tá aí, ó. Esse desenho aí não favoreceu muito ele, né? Mas tá aí o desenho dele. Outros personagens que também estão na história de Saquarema, que vale a pena ser dito, né? É o José Banteira, considerado aí pescador e poeta. Por quê? Ele é importante? Porque ele é autor do hino oficial do município, né? Alberto de Oliveira, também poeta, esse sim nasceu em Saquarema, né? Também foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Quer dizer, então tá aí importante, até porque ele foi um precursor do parnasianismo, né? Que é justamente o momento literário da história do Brasil, né? Junto aí com Olavo Bilac, que era o grande precursor desse movimento, né, do parnasianismo no Brasil. Bom, Francisco José de Oliveira Viana, também sociólogo, professor, jurista, né, nascido em Saquarema, ingressou também na Academia Brasileira de Letras, participou ativamente do governo de Getúlio Vargas, contribuiu, era um jurista, né? E obviamente ele contribuiu para a legislação trabalhista. Então, quer dizer, a nossa CLT aí que está tão ameaçada nos dias de hoje, né? Quer dizer, participando aí do momento aí do Estado Novo no Brasil, na história do Brasil, na era Vargas. Valmir Ayala, também poeta, romancista, crítico de arte, né? Então, autor de várias obras, né? Também nascido aí em Saquarema e tudo mais. E Serguei, esse cara aí eu conheci, né? Roqueiro. Não tá aí no currículo dele, né? Mas namorou a Janis Joplin. E Sérgio Augusto Bustamante, cantor, compositor brasileiro extravagante. Esse aí eu conheci, né? Foi figura emblemática, né? Fui a alguns shows dele, porque eu faço parte de motoclube, né? Era um cara do rock, né? Pessoal do rock aí, não é nascido em Saquarema, mas viveu, né? E sempre ressaltou muito o município de Saquarema, né? Tanto que Saquarema se torna um município hoje do surf, né? Até porque você tem as etapas do surf lá. E também o município do hockey, né? Vôlei e do rock, né? Também. Tanto que a gente tem aí as festas tradicionais, né? Quando você vê assim de trás para frente, vê lá, ó, surf, conhecida lá como capital do surf, né? Tem lá a etapa lá brasileira de surf que fica em Saquarema, não é? Tem a festa do Círio de Nazaré, que é padroeira da cidade, que é aquela igreja principal, beleza? Que é importante que você saiba, né? Tem também a festa do Divino do Espírito Santo, né? 7 semanas após o domingo de Páscoa. E obviamente também é uma festa também muito famosa lá no município. Feriados e datas comemorativas. 8 de maio é aniversário da cidade. 13 de junho, todo mundo sabe, Santo Antônio. Festa padroeira de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da cidade, 8 de setembro, né? E os distritos de Bacaxá e Sampaio Corrêa tem como respectivos padroeiros Santo Antônio, padroeiro de Bacaxá, e Sampaio Corrêa, padroeiro Nossa Senhora da Conceição. Tem lá a igrejinha e tudo lá, né? No município de Sampaio Corrêa, o pessoal que passa por lá pela RJ sabe qual é a igrejinha que eu tô falando. Beleza? Aí aqui você tem um patrimônio material que vale a pena você dar uma olhada, né? Tem lá na teoria tudo direitinho, né? Claro, Igreja Nossa Senhora de Nazaré,
né, que é a Igreja Matriz Saquarema, né? Ao lado da igreja, quem não conhece, tem um cemitério lá também. Enfim, então toda aquela questão ali relacionada, né? Câmara Municipal, construída no século XIX, né? Foi a primeira sede da Câmara Municipal, né? Atualmente funciona como a Casa de Cultura Valmir Ayala, também é importante que você saiba, né? E o patrimônio imaterial é a Banda Sociedade Musical Santo Antônio de Bacaxá, fundada lá em 1979. Ok? Perfeito, né? Bacana. Então, ó, sim, tem muita coisa para estudar, pô, sim. Assim, é decoreba, né, cara? É decoreba. Na verdade, aquela ali para você ter uma leitura. Como eu falei no início da aula, né? Como é que é cobrado? É cobrado factualmente. O que é isso? O que é aquilo? E para você responder de forma objetiva. É assim que é cobrado em prova, né? Tem questõezinhas aí pra gente fazer, só para, né, nem para fazer, para ver como é cobrado, né? E é dessa forma que será cobrada. Você não tem questões contextualizadas que relacionam muita coisa. E são duas questões que caem de história e conhecimentos gerais de Saquarema, né? Bom, a terceira parte corresponde exatamente à geografia do município de Saquarema, beleza? E vamos a ela, tá? E essa parte da geografia do município corresponde aí aos dados geográficos, né, da região. Primeiro dado que nós temos é a relação da população. População, segundo o censo de 2010, 74.234 habitantes, né? Hoje, uma população estimada, que está aí na bibliografia oficial, de 91.938. Então ele pergunta, número de habitantes, é isso, decoreba. Como nós já falamos, os 3 distritos de Saquarema, né? Sede, Bacaxá e Sampaio Correia, né? A ordem, primeiro, segundo e terceiro distritos correspondentes. Bom, as características urbanas, né? Está aproximadamente a 100 km do Rio de Janeiro, né? A principal ligação é a RJ-106, que é aquela que você pega ali, subindo ali de Tribobó, ali em São Gonçalo e vai embora, beleza? Vai passar por Sampaio Correia, aí já é Saquarema, Bacaxá, não é? Mas você também pode ir pela Via Lagos, né? A Via Lagos também tem a saída, como está aí a BR RJ-124, enfim, colocando aí basicamente essa característica, né? A economia local, atividade, é o comércio, serviços, pesca, pecuária, construção civil, né? Além do turismo, claro, obviamente, né? Muito ponto que é importante que nós saibamos. A área do município corresponde a 352,130 km², né? O clima que domina a região é o clima tropical úmido, né? Um clima quente, com ótima distribuição de chuvas, né? Enfim, característica que você tem. O relevo da região é constituído por serras, claro, quando você chega pela RJ você já percebe, né? Por serras, delimitando por colinas, por amplas baixadas, né? Claro, restingas. Você chega lá no município, ali na cidade, ali, o centro de Saquarema já formado ali por áreas baixas, né? Baixada litorânea, aquela coisa toda. E características aí, né? Os pontos culminantes, que são os pontos mais altos, localizam na Serra de Mato Grosso e Tingui, né? E as baixadas você vai encontrar lagos, brejos, né? São as lagoas que você tem lá, correto? A vegetação foi quase toda desmatada, né? O avanço da especulação imobiliária, crescimento desordenado da cidade, né? Mas você ainda tem
um domínio biogeográfico da Mata Atlântica, nessa região. É formada por restingas, brejos, né? Característica que você tem aí destacando com esse ponto importante que nós falamos da geografia justamente e da história, né, de Saquarema, perfeito? Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário, bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo? Maneiro? É decoreba? Sim. Sim, é decoreba. Questões de história do município, todas elas são decoreba, tá? Qualquer questão que cai de história. E é exatamente o que nós vamos ver agora, né? Nesse momento aí final da nossa aula, vamos ver exatamente o que? Como é cobrado. E você vai ver que são perguntas bem factuais. O que é o que é? O que é isso? Resposta é aquilo. O que é aquilo? A resposta é aquilo outro. Beleza? Tipo dessa forma que a gente está vendo aqui. Bom, visto tudo isso, nesse slide aqui, temos algumas perguntas, né? Que nós observamos aqui, né? Perguntinhas básicas, né? Exatamente para a gente saber o que cobra, né? O que cai, né? Como cai, enfim. O que é cada uma delas, né? Olha lá. É assim. São municípios que no estado do Rio de Janeiro, integram a mesma região do município de Saquarema, que é a região dos lagos, Baixada Litorânea e tudo mais, né? E corresponde a qual município aí? Ele coloca sempre um que é sim e um que é não, né? Os dois que são sim, Araruama e Arraial do Cabo, né? Que é a letra C de coração. Por exemplo, Nova Friburgo não é, Silva Jardim não é, entendeu? E por aí vai. Questão número 2. Não é um município que integre a região da Baixada Litorânea. Quer dizer, então esse município não integra, corresponde a Macaé, né? Tá na região norte fluminense, próximo de Campos. E assim, só pergunta direta, objetiva, factual, né? Como a gente pode ver. Outra, segundo dados extraídos no anuário estatístico e tal, aquela coisa toda, né? Maior renda per capita, né? PIB. Ele está querendo o maior PIB dessa região. Então aí ele colocou aí até dados, né? Que aí vai dar a letra D, Rio das Ostras, para o pessoal ter entendimento sobre o PIB. Questão 4, população estimada, né, do município de Saquarema, hoje, né, população hoje estimada é de 91.938 habitantes. Resposta, letra E. Então é isso. Vai perguntar o nome do índio, do cacique, tribo, personagens históricos, vão contar uma história e vão, naquela história, perguntar corresponde a qual personagem histórico. Então são características que eles não vão perguntar detalhes aprofundados sobre cada coisa. É realmente para você dar uma lida e, obviamente, você vai ter um entendimento geral na prova e você vai conseguir marcar e assinalar por eliminação. Tá? Você não pode ir para a prova sem ler a história de Saquarema. Tá? Mas, obviamente, você não vai conseguir decorar todos os detalhes, até porque não é para decorar todos os detalhes. Tá? É só para você ter uma noção
e dentro dessa noção você vai acertar as questões por eliminação, beleza? Porque você vai lembrar dos fatos, das situações que eles estão colocando lá, ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários,